The Beginning After the End, capítulo 2. A Enciclopédia da Manipulação de Mana. Eu era um rei. Eu poderia ter o exército do meu país reunido aos meus pés, ajoelhando-se com um estalar de dedos. Eu derrotei meus competidores de diferentes países, e também o meu para resolver disputas e manter minha posição. Em termos de esgrima e controle de ki, eu era incomparável, pois ter força pessoal era essencial para me tornar um governante em meu mundo anterior na Terra. Reis não nasceram, mas foram criados. No entanto, não consigo pensar em um momento mais orgulhoso do que agora. Eu posso engatinhar, bebe. Até agora, eu tinha que me contentar com as histórias que mamãe me contava enquanto tentava me fazer dormir. Fiz alguns barulhos que pareciam reclamações quando ela parava de contar as histórias muito cedo. Meu pai às vezes me sentava em seu colo enquanto falava preguiçosamente sobre seus velhos tempos. O que me deu algumas dicas sobre que tipo de mundo era esse e com o que ele era preenchido. Reynolds Lewin, ex-aventureiro, aparentemente é uma ocupação neste mundo, tinha bastante experiência neste campo. Ele participou de vários grupos em expedições para procurar tesouros e cumprir missões adquiridas da Guilda de Aventureiros. Ele acabou se acalmando quando conheceu minha mãe nas fronteiras do reino, em uma cidade chamada Valden. Ele me contou com orgulho como minha mãe estava louca por ele à primeira vista, quando ele visitou o salão da Guilda de Aventureiros da cidade onde ela trabalhava. Mas eu suspeito que foi o oposto de como minha mãe deu um tapa na nuca dele e disse a ele parar de contar mentiras para mim. Meu nome é Arthur Lewin agora. A propósito. Art, para resumir, que como um ex-rei, parece um pouco fofo demais, mas ei, depois de dar uma olhada em mim mesma na folha de metal que eles usam como espelho no banheiro, eu parecia incrivelmente adorável. Eu tenho o cabelo ruivo brilhante da minha mãe, enquanto meus olhos são de uma cor azul brilhante, herdados do meu pai. Não sei como minhas características faciais ficarão à medida que eu amadurecer, mas enquanto eu não ficar gordo, vai ficar tudo bem. Cuidado com o meninão aqui, garotas. Preparem-se para ficar com o coração partido. Semanas tentando engatinhar, mas mal conseguindo me arrastar no lugar, consegui engatinhar, conseguindo entrar furtivamente na biblioteca, sala de estudos da família, enquanto minha mãe pendurava a roupa para secar. Minha mãe lamentou o dia em que comecei a me locomover, suspirando. Eu juro, você vai se tornar tão difícil de cuidar quanto seu pai. Fechei a enciclopédia e me sentei mais confortavelmente no chão, o que significava que apenas deitei de barriga para baixo, porque rastejar e ficar sentado na postura correta é muito cansativo. Ponderando o que acabei de ler, este mundo parecia muito subdesenvolvido. Pelo que posso inferir, não parece haver muita tecnologia. A única fonte de transporte parece ser as carruagens puxadas por cavalos, variando em tamanho para a terra, e os navios com velas para os rios. As armas eram permitidas livremente e realmente não regulamentadas, a menos que você estivesse visitando a família real ou pessoas com tanta autoridade. Pelo amor de Deus, continuo a me confundir toda vez que vejo pessoas carregando armas enquanto fazem compras. Claro, em meu mundo anterior, a Terra, havia soldados e guardas que carregavam armas escondidas, mas não com o propósito de matar, mas para impedir que crimes acontecessem. Mas aqui, eu testemunhei um ladrão que roubou alguns itens da armaria outro dia ser cortado ao meio na cintura por um grande mercenário careca carregando uma arma de vara. Vendo isso, os cidadãos chegaram ao ponto de aplaudir aquele monge enorme. Uma semelhança que este mundo e meu mundo anterior compartilhavam é o sistema da monarquia. Este continente de Dikaten tem reinos onde cada reino consiste de um rei e uma família real que governa. Ao contrário da Terra, porém, o rei é escolhido com base na linhagem, indo do filho do rei a seu filho, e assim por diante. Depois de examinar a enciclopédia, não parece haver muita informação em outros continentes além daquele em que estamos atualmente. Isso é estranho. Existem navios que transportam mercadorias e passageiros por todo o continente através dos rios, mas talvez a tecnologia dos navios não tenha sido desenvolvida o suficiente para navegar pelos oceanos. Uma coisa com a qual seria difícil se acostumar é toda a premissa da magia neste mundo. Se estamos falando de poderes sobre-humanos, claro, os países da Terra dependiam de pessoas com eles. Na Terra, os praticantes aprenderam a condensar e utilizar o ki inato que tinham em seus corpos. Pense nisso como um músculo, se quiser. Romper o centro do ki por excesso de uso e repouso fez com que o centro do ki se tornasse mais forte,
permitindo um maior acúmulo de Ki. Então, o Ki é canalizado pelo corpo à vontade e utilizado para fortalecê-lo. Neste mundo, em vez de Ki, parece ser chamado de mana, e o mais surpreendente é que existe na atmosfera deste mundo. Assim, praticantes, ou magos, usariam a mana circundante, a atrairiam para seus corpos e condensariam em seu núcleo de mana. No meu antigo mundo, a Terra, o Ki só existia e era formado dentro do corpo. Se o Ki nunca existiu na Terra em primeiro lugar ou deixou de existir por causa da poluição causada pelos humanos, não sabíamos. Na Terra, embora a prática fosse incrivelmente importante, o tamanho inato do seu centro de Ki era extremamente importante. Porque a quantidade limitada de Ki que você tem em seu corpo é tudo com que você pode trabalhar. Isso significa que o tamanho do núcleo de mana inato de alguém não importa por causa da mana disponível na atmosfera. Quanto maior o copo, mais você pode segurar certo. No meu antigo mundo, embora meu centro de Ki não fosse tão grande, eu era considerado um prodígio em canalizar e utilizar meu Ki de forma eficaz para compensar meu não tão grande centro de Ki. Com a forma como utilizei cada centímetro do meu Ki, fui capaz de me tornar o mais forte da divisão de elite dos duelistas, ganhando o direito de me tornar rei. Agora, se eu ainda posso praticar as maneiras como os praticantes de Ki usam seu Ki, mas faço isso com mana que é inato dentro do núcleo de mana e na atmosfera circundante, não posso essencialmente dobrar? A força que eu tinha pode ser triplicada? O livro que consegui puxar da prateleira de baixo explicava algumas perguntas que eu tinha. Guia de iniciante para os magos privilegiados. Embora o poder de controlar o mana seja em grande parte genético, há muitos casos em que os filhos dos magos se revelam incapazes de sentir o mana ao seu redor. Uma pesquisa recente mostra que aproximadamente 1 em cada 100 crianças é capaz de sentir mana, mas só pode ser testado para mostrar a extensão quando o núcleo de mana se desenvolve completamente pela primeira vez, o que pode ocorrer desde o início da adolescência até o final da adolescência. É aparente quando os magos despertam pela primeira vez pela repelência inicial da mana ao redor deles, quando o núcleo de mana se forma pela primeira vez. Isso resulta em uma barreira translúcida formada ao redor do desperto, que dura alguns minutos. Folheando as páginas, encontro algo que chama minha atenção. A mana pode ser usado de duas maneiras. Os dois métodos mais comuns de utilização de mana vêm através do aprimoramento do corpo, através do uso de mana, aumentador, e emissão de mana para o mundo exterior, conjurador. Os aumentadores são mais comumente vistos entre os guerreiros, utilizando mana e canalizando-a ao redor de seu corpo para fortalecer seu corpo e atacar. A prática de conjuração é vista em magos, que após utilizarem seu mana, podem lançar feitiços para dar certo efeito na área circundante ou diretamente no alvo. Fraquezas e limitações. Enquanto os aumentadores podem possuir força, defesa e agilidade incríveis, sua fraqueza está em seu alcance limitado. Conjuradores possuem poderes insondáveis, sendo capazes de dobrar seus arredores à vontade. No entanto, esses poderes têm limites. Ao contrário dos aumentadores que utilizam a maior parte do mana usado em seu próprio núcleo de mana, conjuradores precisam pedir mana emprestado do mundo exterior, além de seu próprio núcleo de mana, para exercer a mana ao seu redor na forma de uma magia. Embora ambos os tipos de magos, ou manipuladores de mana para um termo mais cientificamente preciso, dependam e sejam categorizados por seu núcleo de mana, aumentadores e conjuradores também têm maneiras diferentes de medir sua aptidão. A destreza ou talento de um aumentador é medido pelo poder dos canais de mana em seu corpo, que mede a velocidade e eficiência em exercer sua mana de seu núcleo de mana em várias partes do corpo. O poder e o talento de um conjurador, comparativamente, são medidos pelo poder de suas veias de mana, o que indica a velocidade e eficácia de absorver mana do mundo exterior para lançar um feitiço. Vira. Magos, manipuladores de mana, são tipicamente categorizados em uma dessas duas divisões, já que tentar ser proficiente em ambas consome muito tempo e é ineficiente. A maioria nasce com uma diferença enviesada em seus canais de mana e veias de mana. Os aumentadores não precisam de veias de mana muito fortes, porque utilizam principalmente a mana de seu núcleo, enquanto os conjuradores não precisam de canais de mana muito poderosos, porque não espalham sua mana em seus próprios corpos.
Portanto, meu pai idiota parece ser um aumentador competente e um conjurador abaixo da média. Essa luz de cura. O que minha mãe é. Vira, vira, vira. Ahá! Existem alguns raros desviantes. Embora ainda existam alguns não descobertos, os que são muito procurados são os emissores, mais comumente conhecidos como curandeiros. Os curandeiros possuem a rara habilidade de lançar sua mana restauradora exclusiva para outros, diretamente, recuperando ferimentos e deficiências. Nossa, minha mãe é a melhor. Fundamentos de conjuração. Os passos adequados para utilizar a mana para conjuradores é reunir o mana circundante na área, puxando-o para o seu corpo. Então, depois de circulá-lo em seu núcleo de mana para estabilizar e purificar a mana diluída da atmosfera, você o canaliza em um apropriado condutor. Um bastão, varinha, anel, de algum tipo. Com os encantamentos como um controlador mental para a sua vontade de moldar a mana para qualquer feitiço que você quiser. Vira. Quanto mais poderoso o feitiço, mais tempo leva para extrair da mana circundante, armazená-la em seu núcleo de mana, onde ele se condensa e purifica, e, finalmente, canalizar para assim liberá-la. Vira. Como a conjuração envolve o uso de mana focada em um feitiço em particular, os conjuradores perceberão que eles têm uma aptidão especial para certos elementos: ar, água, fogo, terra. Mas, com o treinamento adequado, pode se tornar um usuário básico de todos os elementos. Vira, vira. Fundamentos do aumentador. Ao contrário de conjuração, muito menos tempo pode ser gasto reunindo o mana circundante. O uso eficiente do aumentador requer velocidade e precisão no uso da mana de seu núcleo, e menos da mana na atmosfera. E foi aqui que teve um gatilho. Aumentador estava muito próximo do uso de Ki, exceto que você também pode atrair mana de seus arredores. A razão pela qual não havia nenhum tipo de conjurador em meu antigo mundo da Terra era porque não havia mana na atmosfera para atrair e criar um fenômeno. Meu olhar ficou tenso enquanto eu lia. Aumentar requer a distribuição adequada de mana em diferentes partes do corpo, dependendo de como o usuário achar adequado. Embora pareça simples à primeira vista, um aumentador requer muito discernimento sobre o próprio corpo do indivíduo. Ser capaz de utilizar os canais de mana com eficiência requer anos de prática mental e física. Vira. Como um aumentador é focado em extrair a mana purificada de seu núcleo, a forma mais pura de mana, não há distinções altamente notáveis em um sentido elementar. No entanto, os aumentadores são capazes de controlar sua mana mais livremente, resultando em formas muito diferentes de luta por meio da amplificação. Vira. O fenômeno chamado backlash ocorre em ambos os tipos de profissionais. Para aumentadores, ocorre a partir do esgotamento do núcleo de mana, causando dores corporais extremas, dependendo de quão extenuante é o dano ao núcleo de mana. Para conjuradores, a reação ocorre devido ao enchimento excessivo do núcleo de mana. Isso é causado pelo uso excessivo de feitiços, além da capacidade do profissional, ou pelo uso de um feitiço muito poderoso para seu núcleo de mana lidar. Fechando o livro, me apoiei na minha bunda, digerindo a sobrecarga de informações que acabei de ler. Por causa das semelhanças misteriosas entre o centro de Ki do meu antigo mundo e o núcleo de mana deste mundo, achei difícil acreditar que você precisava ser um jovem adolescente para manipular a mana. No meu antigo mundo, as crianças começaram a meditar e sentir seu próprio Ki espalhado dentro de seus corpos. Depois que o Ki migra para um único lugar, o centro do Ki se forma. Testando minha hipótese, comecei a meditar, tentando sentir a mana em meu corpo de 7 meses quando... Aí está você. Art, querido, você está tendo problemas para fazer cocô? Mãe, estou prestes a começar minha jornada para me tornar o maior mago deste mundo. Não me faça parecer uma criança constipada. Pegando-me e colocando-me suavemente em seus braços, fui levado à força para trocar minhas fraldas, que, surpreendentemente, estavam cheias quando percebi. Capítulo 3, começando na frente. Pove da Alice Lewin. Arthur deve ser o bebê mais adorável, e não estou dizendo isso porque sou uma mãe amorosa. Não. Ele e sua pequena mancha desalinhada de cabelos ruivos brilhantes e olhos brincalhões,
que quase irradiam uma luz azul enquanto seu olhar às vezes parecia quase inteligente. Não, não, já te disse. Não sou uma mãe amorosa. Eu pretendo ser uma mãe rígida e justa. Não posso contar com meu marido para ensinar ao pequeno Art qualquer bom senso. Pelo amor de Deus, ele tentou ensinar meu bebê a lutar quando ele mal conseguia engatinhar. Eu sei que este pequeno patife ficaria igual ao pai se eu o deixasse em paz. Assim que ele começou a engatinhar, fiquei tão orgulhosa que estava prestes a derramar lágrimas, mas não sabia o quanto ele seria difícil assim que se movesse. Eu juro, não há um único momento em que eu possa tirar meus olhos dele antes que ele se arraste para a sala de estudos. Que estranho. Fizemos questão de comprar para ele muitos bichinhos de pelúcia e brinquedos de madeira para brincar, mas ele sempre acaba indo para a sala de estudos. Isso, pelo menos, era o oposto de seu pai. Vendo como Reynolds quase gravita para longe de textos mais longos do que o jornal semanal. Vendo como ele ficou animado quando saímos para a cidade, decidi comprar comida uma vez a cada 2 dias, em vez de 2 vezes por semana. Não, não, já te disse. Não sou uma mãe amorosa. Isso é para a sua educação do mundo exterior e para a comida fresca em casa. Isso, hahaha. É isso. Meu filho parecia estar interessado em muitas coisas. Não me canso de ver sua cabeça, que parecia tão desproporcional ao seu corpinho, virando para a esquerda e para a direita enquanto tentava controlar tudo ao seu redor. Ele parecia particularmente intrigado com as práticas de seu pai. Reynolds era um aventureiro muito competente naquela época. Ser um aventureiro classe B aos 28 anos foi, na verdade, uma escalada bem rápida. Adquirir uma classificação classe E, a classificação mais baixa, exigia fazer um teste para nos impedir de enviar adolescentes ansiosos, mas ignorantes, para a morte. Quanto aos escalões mais altos, eu só vi alguns aventureiros classe A em meus anos de trabalho lá, e ainda não vi um aventureiro classe S, presumindo que eles realmente existam. Trabalhando na Guilda de Aventureiros, ou o que chamamos apenas de Hall da Guilda, naquela época em Walden, eu pude ver muitos adolescentes ansiosos. Eu juro, fiquei surpreso por eles não terem se afastado de seus egos excessivamente inflados. Pelo menos eles eram ambiciosos. Uma vez, fui designado para supervisionar um exame prático básico, onde o examinando tinha que simplesmente demonstrar competência fundamental em sua manipulação de mana. Mas antes mesmo de o teste começar, o garoto caiu de costas porque a espada que carregava estava muito pesado para ele. Falando em cabeça de vento, Reynolds com certeza parecia um naquela época. No momento em que ele me viu no hall da guilda, seu queixo literalmente caiu, e ele apenas ficou lá, até que o cara na fila atrás dele o acotovelou para se apressar. Ele rapidamente enxugou a baba e conseguiu murmurar um Oi, posso trocar o material para a missão? Eu apenas ri quando ele ficava vermelho por estar envergonhado. Ele conseguiu reunir coragem para me convidar para jantar, e nós simplesmente nos demos bem a partir daí. Mesmo agora, não posso deixar de sorrir quando vejo seus olhos azuis caídos como se fossem de um cachorrinho olhando para mim. Arte de alguma forma acabou com nossos traços redentores, tornando-o muito mais adorável. Você deveria vê-lo quando eu tive que trocar suas fraldas. Não sei porquê, mas ele começava a ficar vermelho nas bochechas e cobrir o rosto com seus dedinhos minúsculos. Será que bebês de sua idade podem ficar envergonhados? O próximo marco que chegou ao meu diário do bebê, que é puramente para fins educacionais, a propósito, e não porque eu sou uma mãe amorosa, foi quando ele disse mamãe pela primeira vez. Ele disse mamãe. Eu disse a ele para dizer mamãe, repetidamente, apenas para ter certeza de que não ouvi nada errado. Reynolds ficou de mau humor o dia inteiro porque Art disse, mamãe, antes de papai. Haha, eu ganhei. O resto do ano passou agradavelmente com meu filho ficando ao meu lado onde quer que eu fosse e frequentemente olhando pela janela para ver seu pai praticar depois do jantar. Estou feliz que Reynolds desistiu de ser um aventureiro e, em vez disso, assumiu o posto de guarda nas proximidades de nossa cidade. Ser um aventureiro pode ter trazido mais dinheiro, mas não saber quando ou se meu marido voltaria para casa não valia qualquer quantia de dinheiro extra. Mas depois daquele incidente, para nosso alívio, nosso pequeno Art nunca ficava doente. Mas muitas vezes, eu o encontrava sentado ainda de bunda enquanto fechava os olhos. No início, pensei que ele estava tendo problemas para se aliviar, mas depois de verificar as primeiras vezes, não parecia ser o caso. Que estranho. Eu não sabia o que fazer com isso.
Achei que os bebês da idade dele deviam ser enérgicos e volúveis, mas depois de seus episódios de fuga para a sala de estudos, ele parecia passar muito tempo sentado quieto, quase meditando. Fiquei preocupado no início, mas embora isso acontecesse algumas vezes por dia, durava apenas alguns minutos, e Art parecia estranhamente feliz depois. A maneira como ele levanta os braços e olha para mim me dá vontade de guardar ele dentro de um potinho e não deixar ninguém pegar. Cof, cof. Não posso ser uma mãe muito grudenta e amorosa. Povi do Arthur Lewin. Cerca de 2 anos se passaram desde que fiz minha difícil jornada para a sala de estudos. Desde então, eu estava constantemente tentando reunir os pequenos pedaços de mana espalhados em meu corpo e focalizá-los na tentativa de formar um núcleo de mana. Deixe-me dizer, foi uma tarefa lenta e árdua. Eu teria mais facilidade em aprender a andar com as mãos e comer com os pés neste corpo condenável do que tentar fazer com que meu núcleo de mana se condensasse. Eu podia ver o porquê do livro dizer que demoraria pelo menos até a idade da adolescência para uma pessoa despertar. Se eu tivesse deixado as partículas de mana em meu corpo se moverem sozinhas, levaria pelo menos uma década para elas gravitarem em direção umas às outras para formar qualquer coisa remotamente próxima a um núcleo de mana. Os rituais diários consistiam em eu tentar gastar o máximo possível de minha energia limitada, reunindo minha mana, enquanto eu evitava que meus pais percebessem isso. Meu pai parecia pensar que jogar uma criança para o alto seria muito divertido. Embora eu saiba que haveria um tipo de efeito de adrenalina que pode excitar algumas pessoas, quando a mana foi usada para reforçar seus braços, e eu fui atirado para o ar como um projétil em alta velocidade, a única sensação que tive foi de náusea e um choque traumático medo de alturas. Felizmente, minha mãe tinha um controle bastante firme sobre meu pai, mas ela me assustava às vezes. Muitas vezes a peguei olhando para mim, meio babando, olhando para mim como se eu fosse algum tipo de carne premium. Tentei me adaptar ao meu corpo falando apenas frases muito simples. Depois que eu disse mamãe pela primeira vez, para que ela soubesse que queria mais comida, ela quase caiu no choro de alegria. Já faz muito tempo que não recebo esse tipo de afeto maternal. Desde então, eu me limitei a apenas tentar falar o suficiente para passar o ponto, sem necessidade de gramática. Além disso, o ritmo do meu treinamento era extenuante e lento. Mas eu estava tendo uma vantagem muito grande em comparação com todos os outros, então não estava reclamando. Os últimos 2 anos não foram desperdiçados, pois finalmente reuni toda a minha mana em meu plexo solar e estava no meio da condensação de um núcleo de mana quando... Bum!